E aí, pessoal, muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. E esse é o nosso primeiro podcast. É isso aí, primeiro podcast aqui do Jovens e Adolescentes do Encontro de Fé da Zona Sul de Porto Alegre. Aleluia. E eu vou estar batendo esse bate-papo com o nosso querido diácono Marcos Marquinhos, o líder dos Jovens e Adolescentes, o marido da Mari, o pai da Mirella, o pai da Nonô. É bastante coisa, né, Marcos? Ah, mas é coisa, hein, cara? Tá extensa essa tua ficha aí, hein? Que currículo, Legal. hein? Legal, cara, legal. É com muito prazer que a gente está aí hoje, então, né, para conversar um pouquinho, né, sobre aquilo que nós já anunciamos na nossa última live, né? Fizemos uma dobradinha já na última live, né, Maicon? Já A gente anunciamos aí, pessoal, que a gente está falando um pouquinho aí sobre as virtudes do cristão, né? Então, a gente quer trocar essa ideia hoje com vocês aqui, deixar esse primeiro podcast, né? E que ele possa fortalecer vocês aí e também esperamos que gerem algumas dúvidas, né? Dúvidas positivas, né, Maicon? Que a gente possa posteriormente estar sanando aí e juntos conversando, com certeza a gente vai crescer nessas virtudes e em temas importantes da vida cristã. Bem? Isso aí, esse contato, é legal a gente deixar isso vivo, esse canal aberto, deixar isso orgânico, né? Pessoal tiver dúvida, considerações, chama aí, né? Chama para a gente conversar, para a gente estar colocando. De nenhuma forma a gente está aqui querendo colocar como donos da verdade, a gente está fazendo um bate-papo. E importante lembrar também, né, Marquinhos, vai estar esse material, além do podcast, ele vai estar disponível no YouTube também, né? Isso mesmo, né? Então, para alguns aí vão estar só ouvindo a nossa voz, mas terão a oportunidade sempre de entrar no nosso canal do YouTube lá e acompanhar aqui, eu e o Maicon também, olhando aqui, né, face a face. Face to face. Ô, Marquinhos, e onde é que a gente consegue acompanhar esse podcast? Onde é que o pessoal vai conseguir encontrar esse nosso podcast aí? Perfeito. Para você que está olhando no YouTube aí, né, entre em contato com algum dos líderes aí para que a gente possa passar o link do Spotify para vocês, né? Ou logo também vocês vão encontrar um canal específico dos jovens Encontros de Fé Zona Sul no Spotify, né? Essa é a ideia. Não autorizaram o nosso link lá, mas com certeza logo teremos um canal no Spotify. E aí todo mundo vai poder visualizar esse podcast, que é bacana. Então vai ser pelo Spotify, galera. Quem já está ouvindo aí, já entrou no lugar certo. Legal. Mas, Marquinhos, a gente vai começar hoje falando, então, sobre o livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 12. Só que, para a gente começar nesse versículo 12, é muito importante a gente dar uma contextualizada no que vem antes ali, certo? Perfeito. A ideia não é ser repetitivo, né, Michael? Mas eu acabo falando um pouquinho do que eu falei na última live, agora na sexta-feira, né? O capítulo 3, então, ele entra numa parte mais prática do livro de Colossenses, né? O 1 e 2, ele é um pouco mais denso, assim, traz bastante doutrina, o que é bênção demais. Mas o legal aqui é que fica bem dividido, né? 2 capítulos para isso e 2 capítulos entrando numa parte prática. Paulo explora muito bem isso. E aqui, realmente, no início, né, ele vem, a partir do versículo 5, nos confrontando, né, dizendo que nós devemos deixar para trás, né, esses desejos carnais, né, a imoralidade sexual e vários outros pontos negativos que transmitem, né, ou demonstram o quanto a nossa carne ela domina sobre nós. Uma vez que nós cremos, assim como a palavra que está em 2 Coríntios 5,17, que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, nós precisamos entender que realmente as práticas pecaminosas, as práticas ilícitas, imorais que nós tínhamos no passado, elas precisam realmente, nós precisamos perder o vínculo com isso. E não simplesmente não é como uma ordem. Michael, tu não pode mais fazer tal coisa. Não.
Não é isso. Nós temos que a nova criatura, ao ser confrontada, né, ela é acometida por um sentimento de arrependimento, né? E talvez nem seja melhor falar um sentimento, mas assim a gente é envolvido por um arrependimento da parte de Deus, e ao nos arrependermos, né, mudarmos de rota, como eu costumo dizer, a gente olha para outro horizonte, e aquelas coisas que nós fazíamos, nós nem temos mais o desejo e vontade de fazer. Eu creio que isso nós entramos até no processo de santificação, né, Marco? Em outro tema a gente podia falar só sobre isso, que também é muito denso. Então, concluindo aqui essa introdução, o versículo do 5 ao 11, tá? Ele fala sobre esse contexto, assim, né? E nós falamos na live lá. Eu gosto de lembrar daquele versículo 11, onde eu vou ler para vocês aqui, ó. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos, né? A grande observação aqui é que se nós lermos as virtudes a partir de agora e vermos que nós temos todas elas, quem sabe, isso não é motivo para nós nos achar melhor do que ninguém, né? Cristo morreu por todos nós, e eu creio que a gente pode crescer muito nisso e ajudar aquele irmão que daqui a pouco tem uma debilidade numa área ou em outra a crescer, né? E resplandecer a luz de Cristo pelas nossas atitudes. Com certeza, bem isso mesmo, Marquinhos. E do que eu venho estudando também, de Colossenses, uma coisa que eu até anotei aqui para comentar com o pessoal, como é rico isso, como é precioso. Deus sempre nos mostra o que a gente deve abandonar, o que a gente deve se arrepender, né? E é o que tu falou para nós aí, essa introdução, né, do versículo 5 ao versículo 11, Deus vai nos mostrando ali, na verdade, a velha natureza do homem, né? A natureza carnal, terrena, né? E tudo isso ele quer que nós abandonemos. Só que Deus, algo que, pelo menos na minha época, a gente falava, eu não sei como é que a gurizada fala agora tanto, né? Deus não nos deixa no vácuo, né? Então, Deus não vai dizer só pra gente, ó, para de fazer isso, se arrepende disso e nos deixa assim no vácuo. Deus sempre diz e nos mostra, ó, eu quero que vocês se arrependam de tal atitude, eu quero que vocês mudem dessa natureza, e nos aponta para aquilo que ele quer, né? Nos aponta pro santo, para a nova natureza, né? Não nos deixa perdido, né? Ele não vem e nos chama de pecadores, né? E pó da terra, e daqui a pouco demonstra que não existe salvação, né? Eu creio que até nós falando de pregações, né, mas nós temos a oportunidade de fazer também, a gente sempre que mostra o pecado, a gente mostra a salvação, né? A gente não pode deixar o irmão sair totalmente perdido, né? Ai, agora a vida acabou para mim, tu viu o que eles disseram? Então, por isso que a gente faz agora aqui essa introdução, né? Só para dar um briefing geral de como pecadores, falhos, imorais e sentimentos pecaminosos, pensamentos ruins que nós temos, e isso é intrínseco da natureza humana, mas como é importante é nós começarmos a olharmos para esse parâmetro que o Michael está falando aqui, né? Que é o nosso objetivo, né? E a gente tem que manter os olhos fixos aí, né? E, Marcos, então, começando já do versículo 12, que na realidade nós vamos atacar esse versículo por versículo, né? E hoje nós vamos determos no versículo 12, porque é muita preciosidade que tem num versículo só. E a gente também não quer se tornar extenso, né? A gente quer fazer um tempo legal, aí, um tempo relativamente curto, para a gente poder ir acompanhando, para você que está em casa, ouvindo, onde tiver que esteja, né? Ouvir e não ser tão longo. E, Marcos, então, começando propriamente dito, uma coisa que me chamou muito a atenção, como Paulo vai usando, o apóstolo Paulo, né? Ele vai usando essa analogia de colocar e tirar a roupa, como se fosse trocar de roupa, né? Porque se for ver ali no versículo 9, ele fala para a gente, uma vez que a gente se despiu do velho homem,
Ou seja, uma vez que a gente tirou, usando essa analogia, né, tirou essas roupas de velho homem. E homem aqui a gente não entende só como sexo masculino, né, como gênero masculino, mas como a natureza de ser humano, né? Então a gente pode entender se nos despirmos do velho homem como nos despirmos da velha natureza humana, da velha natureza carnal. Então quando ele fala para a gente se revestir, é para revestir é se vestir novamente, né? O prefixo re, ele fala disso, de uma repetição. Então é para a gente se vestir novamente, né? Mas agora nos vestirmos como eleitos de Deus, como eleitos, como nós que fomos escolhidos, né, por Deus. E interessante que ele já começa depois do eleitos de Deus, falando dois termos que estão juntos, dois termos que não tem vírgula entre eles. Os outros vocês vão ver que tem. Então ele diz assim, ó, revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Fala de santos e amados juntos. Não é isso aí, Marquinhos? Perfeito, perfeito. Eu creio que o E ali, né, ele faz a adição perfeita, né? Na verdade, nós sim, como santos e amados, né, nós precisamos, né, desse revestimento ou nos revestir, como Paulo está falando aqui, né? Eu creio que um exemplo claro disso aí, né, Michael, é quando nós temos alguma prática, quem sabe, assim, de roupa, né, vestimenta, e depois que nós entendemos que o corpo, ele é templo do Espírito Santo, eu creio que muitas vezes a gente pode ser confrontado com isso, né? Então, só fazendo uma analogia, assim, né? Eu creio que a gente precisa entender que existe roupa para cada tipo de cerimônia. Quem já recebeu um convite e diz ali, traje de gala. Se tu chegar lá de bermuda e chinelo, o cara vai falar, pô, meu amigo, me perdoa, mas eu não vou poder te entrar. Porque aqui diz traje de gala. Então é interessante tu pensar numa analogia assim e ver uma orientação aqui de Paulo, né? Que fala, ó, revestivos, pois, como eleitos de Deus. Tá, mas como assim? Traje de gala que tu tá me dizendo, eu entendo. Mas o que é como eleitos de Deus, santos e amados, sabe? Então é aí que a gente quer entrar, né, Marco? A gente quer colocar luz nisso aí, dizer então como é que um cristão deve realmente se vestir. E daí agora a gente sai da vestimenta, mas se vestir como pessoa, a gente entra num termo de identidade, né? Como é que a gente se identifica, né? Quem sou eu, né? Eu creio que seria isso que o Revestidos vem nos dando aí, né, Maicon? Perfeito, Marquinhos. Muito legal a tua analogia de que roupa usar em cada ocasião, né? E bem legal. Tu tá falando aí e eu já estou até pensando em algumas situações bem interessantes mesmo, né? E trazendo assim, ó, nós somos transportados. Eu menciono muito esse texto porque eu acho ele muito importante para as nossas vidas, que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a gente vivia no império, e esse império era dominado por Satanás, pelas trevas, né? E hoje a gente foi transportado para o reino do Filho do seu amor, ou seja, para o reino de Jesus Cristo. E as roupas desse reino, a gente tem que usar as roupas desse reino, né? Hoje, se a gente for olhar para as culturas dos países, cada país, assim, claro que isso é puxando para um lado de tradição, né? Hoje em dia, com globalização, a gente acaba se vestindo de uma maneira bem atual. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul e nos Pampas aqui, a galera se veste como gaúcho, certo? É a tradição, era a roupa dos gaúchos. E assim em cada lugar, os africanos. Claro que, apesar de muitas tribos, eles têm uma característica de roupas africanas, os orientais, uma característica de roupas orientais, e no reino de Deus a gente tem uma característica de roupa. E aí, como tu bem disse, não é uma roupa física que a gente está falando. Isso o apóstolo Paulo está falando das virtudes, justamente disso, né? Então, quais são essas virtudes? Isso aqui é o centro desse primeiro podcast, né? Que roupa é essa que a gente tem que vestir? Não, então, uma notícia aí, galera, ó, não é uma roupa física que a gente está abordando e que o apóstolo Paulo fala,
é uma roupa de virtudes, de características do que o Marcos falou anteriormente ali, de se a gente se arrepender e se transformar nisso. E a gente já falou duas peças dessa vestimenta aí, né, Marquinhos? Santos e amados. Perfeito, né? Eu creio que a gente nunca pode esquecer, né, dessa segunda parte aí, que é o amados, né? E só um contraponto que eu faço agora aqui, que é uma questão, assim, bem, vamos dizer, tanto quanto normal, né? Que é as acusações que nós, como cristãos, sofremos, né? E aí acusações não só dos irmãos, né? Ou melhor, das pessoas, dos amigos, mas aquela acusação do próprio inimigo da nossa alma, né? Que quer nos minar, quer nos... Então, a gente tem que saber que nós somos santos e amados, né? Não é ou santos ou amados, né, Michael? É santos verdade. E amados. Não esqueçam disso aí. Eu acho que isso aí é crucial aí para o entendimento da sequência, né? Muito importante mesmo, Marcos. É verdade. E pegando bem palavra por palavra, né? O que é santo originalmente é separados, né? Então nós somos separados por Deus e para Deus, né? Nós vivemos no mundo, nessa terra, nesse planeta, mas nós não somos desse mundo, né? Nós somos santos, isso é santos, né? Nós somos separados. Isso é a tradução mais próxima da palavra santos. E o ponto que tu tocou é importantíssimo, Marcos. Eu não tinha pensado exatamente dessa forma para falar hoje, mas muito importante. Amados. Ponto. Nós somos amados de Deus. Nós somos amados. Deus nos ama. Deus nos ama. Mas agora, porque Deus nos ama, a gente vai viver de qualquer jeito, a gente vai se vestir, né? Dentro dessa analogia de roupa que eu posso. Não, a gente, muito pelo contrário. Porque Deus nos ama, nós vamos fazer o máximo para agradar Ele e se vestir, né, com essas virtudes que Ele nos fala, né, Marcos? Perfeito. Mas eu acho que é isso, esse é o ponto, né, Marco? A gente está, então, aqui, de certa forma, abrindo uma discussão, abrindo um debate, né? É o nosso primeiro, a gente está tentando se acostumar com o tempo, né? Então, a gente quer fazer algo bem curto para vocês, assim, gente. Então, quem sabe essa conversa que a gente está tendo aqui seja uma introdução 2, assim, né? Falando um pouquinho do versículo 12, e a gente já faz logo mais na sequência, Michael, com o 12 mesmo, né? Porque tu viu como a gente conseguiu nessa introdução. Eu creio que dá uma amplitude, assim, né? Que vai do versículo 12 até o 17, o que a gente falou, mais ou menos assim, né? Porque aqui a gente vê como Paulo, ele nos oferece uma estratégia, né? Para ajudar essa vida cristã do dia a dia, assim, né? Imitando lá o Espírito Santo, né? Perdoador, com misericordioso, sabe? Eu acho que isso aí é uma essência, assim, né? Deixar que o amor nos guie. Eu creio que os próximos versículos aí vão ser bênção, né, Michael? Eu como defensor aqui do tempo, acho que a gente vai ter que interromper aí, Michael. O que tu acha? Ou vamos continuar? Perfeito. Eu acho que a gente pode fazer um próximo, sim, Marcos, para não ficar maçante, não ficar muito longo para a galera ir ouvindo. E esse pode ficar mesmo isso aí, como uma introdução do 12, né? Eu falei, ele é tão rico que né, leva tempo, que a 12 aí. Tem muito conteúdo para a gente estudar em cada um desses versículos aí. É verdade. Então, beleza. Então, fechado. Vamos deixar assim, eu acho, Marcos. Vamos fechar esse podcast aí, vamos se despedir da turma. Né? Da minha parte, eu agradeço aí, né? A oportunidade de a gente estar junto sempre, né? Estamos tentando fazer algo legal aí para que a gente possa estar sempre recebendo, assim, um conteúdo bacana, com o objetivo do pleno conhecimento de Cristo, né? E da vida cristã como um todo. Muito obrigado aí a todos que estão nos ouvindo. Deus abençoe vocês e até mais. Abraço, até mais. Deus abençoe.